Deputado só pode ser preso em flagrante. Aí o que é que o Supremo fez, né? Isso que o Alan estava explicando. O Supremo inventou um novo flagrante, né? O Supremo simplesmente inventou um flagrante que não existia, né? Nessa coisa, é uma interpretação criativa sobre a questão, sobre a prisão em flagrante, né? A gente, sobre essa questão aí do flagrante, né, do mandado de prisão e tal, tem sido severamente questionado por muitos juristas. O procurador Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador da República no Rio de Janeiro, ele falou isso, eu já registrei aqui, né? Ele dizendo, que dá aulas em faculdades de Direito, ele disse que aluno meu que escreve na prova mandado de prisão em flagrante toma 0. Se há mandado, não é porque. Se há mandado, é porque não houve flagrante. Se houve flagrante, como não cabe o mandado, né? Esse tipo de aberração jurídica é produto de excesso de ignorância ou de excesso de prepotência, é o que diz o doutor Marcelo Rocha Monteiro. Enfim, há muitas críticas em relação a isso. Na entrevista de hoje do presidente do Senado, ele, com muito jeito, com muita elegância, né, ele colocou isso, né, colocou que de fato o deputado pode ter cometido crimes e deve se responder por isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é a prisão. Ele dizendo que a prisão, e não é apenas em relação a deputados, que é um recurso da justiça em casos extremos. E não é o caso, né? Não seria esse o caso. Não sei se temos aí sonora do senador, sim, mas sim. Era interessante a gente ouvir aí a ponderação do presidente do Senado. Vamos ouvir aqui um trechinho. O vídeo de 19 minutos, ele é uma expressão de uma gravidade grande em relação aos ataques que o parlamentar faz às instituições, ao Estado Democrático de Direito, a ministro do Supremo Tribunal Federal. Está muito evidenciado que houve, por parte do parlamentar, ele extrapolou os limites do que era permitido a um parlamentar, na sua imunidade, na sua inviolabilidade por palavras, opiniões e votos, de fazer. A consequência disso, a consequência desse fato, imagino eu, deva ser um processo em que se permite o devido processo legal, tanto no âmbito do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, para se aferir se houve esse excesso e qual a caracterização desse excesso enquanto falta disciplinar que recomende algum tipo de punição por parte do Parlamento, tanto em relação também ao Supremo Tribunal Federal, numa ação que me parece já foi movida pela Procuradoria-Geral da República, onde também ele se defenderá e poderá chegar a uma conclusão. Palavras então do Rodrigo Pacheco nessa entrevista que ele deu ao Jornal Gente. E no Jornal Gente também, Cláudio, só para a gente fechar aqui aí com a palavra de uma pessoa que esteve envolvida no julgamento ontem, o ministro Marco Aurélio também foi bem esclarecedor aí na opinião dele em relação ao caso do Daniel Silveira. E para o Marco Aurélio Mello, que hoje é o decano do Supremo, né, a Câmara vai virar as costas ao povo brasileiro se revogar a prisão do Daniel Silveira. Para ele, o deputado é um populista de direita, fanático e agressivo. A Constituição Federal e considerada República atribuiu ao Supremo a guarda dela, Constituição, e por isso ele fala por último. Ele tem uma independência maior. No caso da prisão do parlamentar, há regra e nós protegemos também essa regra, segundo a qual, uma vez determinada, há comunicação à Casa Legislativa para que delibere se ela prevalece ou não. Mas é o sistema de freios e contrapesos funcionando. E se por acaso a Câmara dos Deputados, a meu ver, virar as costas ao povo brasileiro, afastando a prisão desse moço, um populista de direita, fanático e, portanto, de uma agressividade ímpar, eu diria, super exagerado, eles os deputados prestarão contas nas eleições de 22, né, aos eleitores. É muito bom. A prisão desse moço, né? A prisão desse moço. E também é importante destacar que é muito raro a gente ver o Supremo Tribunal Federal votar todos, 11 ministros, unanimidade a favor de alguma coisa, justamente porque o ministro Marco Aurélio Mello costuma votar no caminho contrário dos colegas. Brincadeira, ele sempre abre a divergência entre os ministros, costuma fazer isso e não liga, né, de ter essa característica ressalvada. Então, bom, enfim, Você o que o ministro diz...
Eu tenho a sensação de que a gente fica gastando vela com defunto ruim, né? Esse camarada ser. está ocupando todo o espaço, era o que ele queria, né? Queria isso mesmo, queria Sim, aparecer. e era impressionante a hipocrisia que tem um ser que rasga, pisoteia a Constituição, xinga, fala que tem que... Como é que ele pode defender o AI-5, sendo que uma das medidas do AI-5 é fechamento de Congresso, é afastamento de parlamentar, é tortura. Ele mesmo pode se ferrar com o que ele está defendendo. E aí, quando ele é ameaçado, a primeira reação que ele tem é: não, eu tenho imunidade. Imunidade garantida pela Constituição, que ele cospe nela. Não, é muito incoerente, não tem sentido nenhum o que ele faz e a forma como ele age, sem contar a agressividade e a grosseria, porque eu não engoli aquele vídeo em que ele se recusa a colocar a máscara, porque é uma mulher policial pedindo, ele vai pra cima, ele é grosseiro, e um policial federal que estava do lado, que deveria ter ajudado, dizendo: meu querido, põe a máscara, ele fica tentando acalmar o cara. Não, fique calmo, senhor, fique calmo. Gente, Aliás, por favor, onde a vamos Polícia parar Civil- de dar palco para babaca, porque é isso que acontece hoje, né? A Polícia